Foi inaugurado o Maio Verde, um mês que debate a descriminalização da maconha. E a gente debate por aqui também com o psiquiatra Dartil Xavier. Seja muito bem-vindo, Dartil. Obrigado por estar aqui. Doutor Dartil, já vamos para esquentar. Para começar, as drogas são um problema mais de polícia ou mais de saúde? Esse debate começou a entrar por aí. Que lado que devia ser mais priorizado, né? Tratar o usuário ou inibir o tráfico e o consumo? Bom, eu sou médico, então eu sou tendencioso na resposta. Né? Eu trabalho com tratamento de dependentes químicos há 30 anos, né? Então eu lido com as dificuldades de quem se deu mal no mundo das drogas. Né? Só que a questão é o seguinte, o proibicionismo não é uma coisa que ajuda as pessoas. Por exemplo, um paciente meu que é dependente de uma droga lícita, como o álcool, ele tem uma série de problemas referentes ao abuso de álcool. Se ele fosse dependente de maconha ou cocaína, uma droga ilícita, além de todos os problemas da dependência do álcool, ele teria que se ver com policial corrupto, traficante, má qualidade do que é vendido, ele compra um produto que faz mal, muito mais mal para a saúde do que o produto original. Ou seja, a vida dele fica muito mais complicada. Por quê? Porque a droga é ilícita. Então, vários países do mundo já estão percebendo isso. Então, já existe a iniciativa do Uruguai, depois vários estados americanos, depois agora Canadá já legalizou. O que é legalizar? É você realmente tirar esse mercado da mão dos traficantes e colocar na mão do Estado. Os Estados Unidos já têm dados, muitos dados consistentes, mostrando que foi muito benéfico. Por exemplo, todas as questões ligadas ao tráfico, à criminalidade que a droga ilícita implicava, agora não tem mais, porque a droga passou a ser lícita. Então é a mesma coisa do que você ir num lugar e comprar uma bebida alcoólica. Isso protege o usuário, não vai favorecer o consumo. Tem muita gente que fala, isso é estimular o consumo. Isso, por exemplo. Ninguém vai consumir uma droga só porque ela está disponível. As pesquisas também mostram isso, os estudos mostram. O consumo não cresceu em nenhum desses países em que a droga isso foi uma medida muito interessante. Não houve esse consumo que eles esperavam. E a gente tem a experiência da lei seca americana, que foi um tremendo desastre. Eles achavam que proibindo o álcool, eles iam evitar os casos de alcoolismo. O que aconteceu? O álcool passou a ser feito em alambique clandestino, a pessoa, quem bebia, continuou bebendo, só que consumia um álcool que era um álcool de qualidade péssima, de limpeza, as pessoas ficavam cegas, tinham doenças neurológicas por causa dos traficantes de álcool. As pessoas falam muito quando começa a se falar sobre legalização, que é, mas a gente não está dando conta nem dos alcoólatras, nem desse monte de gente. A gente está lidando com pessoas que fumam cigarro e estão com problemas. A gente ainda vai liberar droga para as pessoas? Então, as pessoas falam isso. Eu acho que a droga é liberada hoje. Por quê? Se eu quiser uma droga ilícita, cocaína, maconha, eu pego meu celular, eu recebo um delivery na minha casa em 15 minutos. Ou seja, isso é liberação das drogas. Agora, porque está na mão do traficante. Agora, se eu tiro isso da mão do traficante, coloco o Estado gerenciando isso, eu tenho a situação do álcool. Eu posso ter um controle de qualidade, eu posso proibir a venda para menores de 18 anos, eu posso ter locais de venda, posso limites, cobrar imposto. Posso cobrar imposto. Posso destinar a receita desse imposto às populações que historicamente foram desfavorecidas pelo tráfico, as favelas, por exemplo. Posso empregar pessoas. Mas as pessoas vão falar, mas o Brasil vai conseguir gerir isso? Vai conseguir, porque o mundo inteiro consegue. E por que a gente não gere? Se a gente gere do álcool, por que não gere das drogas ilícitas? Eu acho que não assumir a legalização, legalizar não é banalizar o uso, não é incentivar o uso. É proteger o usuário de outros problemas além dos que ele já tem. Ou seja, só para concluir, amarrar o que a gente está falando aqui, o problema maior das drogas é a política proibicionista. Exatamente. E não as drogas em si. Sim, claro. O Estado produz um problema muito mais do que ele existe na sua origem. Sim. O Brasil é um modelo de redução do tabaco em termos de Organização Mundial de Saúde. É um modelo do que pode ser feito. Prevenção, você só consegue fazer de droga legalizada. Claro, você não pode falar. Você vai falar prevenção de maconha? Como você vai fazer? É uma droga ilícita. Vamos dizer que você está fazendo apologia do uso. Esse é um pensamento interessante, né? De você... Para você conseguir controlar, você precisa liberar. Se você não libera, aí é um descontrole absoluto e total. Existe algum embasamento, pergunto isso porque a gente ouve também esse argumento, algum embasamento científico para dizer que maconha é a porta de entrada para outras drogas? Isso se falou durante muito tempo. Se pesquisou muito e se concluiu que não existe isso. Se a única droga que tem um comportamento que poderia ser chamado de porta de entrada é o álcool.
Porque a gente sabe que quanto mais cedo o indivíduo começa a consumir o álcool, maior a chance dele se tornar um usuário de uma droga ilícita na vida adulta. Não existe essa questão da maconha ser essa... Muita gente, a maioria das pessoas que usa maconha não migra para outras drogas, ela fica só na maconha. Maconha, dizem que... A gente até lê um dado que é assustador, né? Que é 80%, que é a droga mais usada do mundo. A droga ilícita mais usada do mundo, 80% é maconha. Sim. É incrível, né? Coisa de louco. E as pessoas precisam entender que não é que a gente vai banalizar o uso de maconha, mas de cada 100 pessoas que consomem maconha, só 9 ficam dependentes. Se você comparar com o álcool, cada 100 pessoas que consomem álcool, 15 ficam dependentes. O risco de desenvolver dependência é quase o dobro para o álcool. Então, como você justifica o proibicionismo? Mas você acha que álcool é uma droga tão perigosa quanto qualquer outra? Sim, sem dúvida nenhuma. Se você for ver todas as doenças decorrentes do uso abusivo do álcool, elas são muito mais, vamos dizer assim, impactantes na população, na saúde geral. O custo do alcoolismo é de uma ordem tremenda. Eu que eu digo. Muito maior do que as drogas ilícitas. Então, isso é uma coisa que precisa ser computada. É só porque eu li recentemente uma informação de um pesquisador também, que talvez seja seu colega, o Henrique Carneiro. Sim, sim. Dizendo uma coisa muito interessante, que ele fala que não há nenhuma razão racional, científica, para que algumas drogas sejam discriminadas e outras legalizadas. Por exemplo, o álcool produz efeitos nocivos tão ou mais graves do que outras drogas que são proibidas, como a maconha, por exemplo. Sim, sim. E segundo o Henrique, o que torna o álcool legal é a sua origem religiosa. Ele é ligado à tradição do catolicismo. O vinho. Vinho. Tanto assim que o grupo social mais influente na passagem da lei seca nos Estados Unidos foram os evangélicos, em cisão com os católicos. Enquanto que, por exemplo, a maconha tem origem africana ou asiática. Então, as razões são mais religiosas do que... O senhor acredita que existe alguma característica positiva nesse modelo de combate às drogas? Não, isso foi testado, foi implantado nos Estados Unidos, a guerra às drogas, em 1970, pelo Richard Nixon, e ela foi avaliada, os americanos são excelentes em pesquisa e em avaliação. Em 1990, os americanos chegaram à conclusão que a guerra às drogas era uma guerra perdida, era falida, ela não atingiu os seus objetivos. Ela continuou por mais 10 anos por uma questão ideológica. E nós, Brasil, copiou o modelo americano, que já foi avaliado como um modelo fracassado pelos próprios americanos. Ou seja, o mundo todo está voltando para uma outra maneira de abordar a questão, trabalhando com redução de danos, com outras estratégias de intervenção, seja no tratamento, seja na prevenção. Eu trato dependentes químicos todo dia há 30 anos, eu vivo isso no meu cotidiano. Eu sei o quanto é difícil essa questão. Proibicionismo não ajuda ninguém, dificulta a vida de todo mundo e fomenta o crime organizado, fomenta essa rede de tráfico. Encarceramento em massa. Exatamente. E muito injusto. A gente sabe que boa parte dos encarcerados no Brasil ficam presos durante anos em regime de prisão provisória, sem serem julgados, vão ficando na prisão durante anos sem sequer serem julgados. Você transforma um consumidor de uma droga leve, que não teve nenhum, que não lesou ninguém da sociedade, você acaba com a vida da pessoa, que você bota uma pessoa dessa na cadeia por 3, 4 anos, você acabou com a vida da pessoa. Não, e teoricamente, a nossa lei diferencia o que é um usuário e o que é um traficante. Só que eles prendem o usuário como se fosse traficante. Como é que isso é feito? É o policial que faz o flagrante, e é a palavra dele que conta. E ele tem critérios subjetivos. Na prática, o que é? Se o indivíduo é negro, mora na periferia, está mal vestido, ele vai ser considerado traficante. Agora, se ele é branco, está bem vestido, está num bairro rico, ele vai ser considerado usuário. Independente da quantidade que cada um tiver. Independente da quantidade. O estudo que o Fábio citou da Pública, ele traz uma informação importantíssima que é um jovem negro com aproximadamente 100 gramas, ele entra como traficante. E pessoas brancas com 8 vezes mais saem como usuários. Mas essa política de guerra contra as drogas, que não funcionou para as drogas, talvez tenha ainda funcionado menos
para a cabeça das pessoas, porque das poucas recordações que eu tenho sobre esse papo de droga na escola, era sempre diga não às drogas, droga faz mal, cuidado com a droga vai te matar, cuidado com a droga. Então você cresce pensando toda droga é horrível, então a gente tem que proibir, porque então criou ainda uma outra questão, porque na cabeça das pessoas, a gente fala isso, muita gente está assistindo, fala, fica liberando droga, pelo amor de Deus, é uma coisa horrível, chama droga. Fez todo mundo ter medo sem ter acesso a dado. Foi uma lavagem cerebral que foi feita na população geral. É um absurdo isso. E isso que você falou é muito interessante, porque tem um estudo americano que mostra uma população de estudantes americanos que foi submetido a essa política de diga não às drogas, e uma outra que não foi. O que aconteceu com esses jovens? Aqueles que receberam essa informação, vamos dizer assim, maquiavélica, botando medo, amedrontadora, de terror em cima das drogas, isso estimulou curiosidade. Claro. Depois de 10 anos, eles estavam consumindo muito mais droga do que quem não foi submetido a esse tipo de Transgressão é muito mais atraente. Exatamente. E é difícil pensar numa política de Estado mais catastrófica do que a gente tem atualmente. Mas aí você tem que piorar pegar... essa beleza. Isso é pensar que pior, mesmo que a gente não consiga fazer uma política pública tão competente e eficiente, pelo menos imediatamente, é difícil pensar que piore. E Você não consegue fazer uma análise séria desse contexto se você não olhar com seriedade e respeito para a ciência. É isso. Que não é o tem que a gente levar está a sério vendo os no dados. Brasil de É, hoje. e os dados, né? Não só a ciência, mas o que está acontecendo. Porque no vira mundo. achismo, vira família brasileira, vira o que vai acontecer. com Eu esse acho, país. eu acho que a gente tem uma coisa que é muito importante da gente fazer enquanto sociedade, que é mostrar o quanto esse modelo é contraproducente, sabe? Isso eu acho que é uma lição de casa, uma missão, porque o que acaba acontecendo, na minha perspectiva, é que quando você pega essa situação, já tem o usuário lá dos americanos, tem esses meninos que foi preso por causa de maconha, eles são abusados sexualmente. Quando você traz isso para o contexto do Brasil, você ainda tem uma série de facções, esses moleques entram para dentro dessas Fundação Casa da Vida, as cadeias numa situação horrorosa. Esses moleques eles estão entregues para essas facções e o tem que se Estado, proteger, né? combatendo o crime organizado, acaba sendo fornecedor de mão de obra para o crime organizado de uma maneira voraz. porque entende? esses usuários que vão ser presos, eles vão sofrer um treinamento, eles vão sair agentes do crime. Claro, Ou para seja, tentar a escola de crime são as E prisões. serão mortos. Sim. rapidamente. A E política eu- de Estado contra as drogas no Brasil é de dizimar a juventude negra, né? Sim. Não é menos do que E isso. tem uma coisa, por acaso, eu não uso drogas. E nunca usei, não é a minha. Mas, para não dizer que eu não usei, eu já comi um brigadeiro de maconha, eu odiei, passei mal, achei uma merda. Mas, enfim, analisando de fora, eu digo isso porque me parece que os dados todos apontam que o caminho da liberação e do controle é muito melhor do que o que está sendo feito hoje e o que foi feito antes. Então, as pessoas elas têm que parar um pouco de pensar com a cabeça velha, antiga, preconceituosa, de droga, não, meu filho vai ficar com droga, vai vender a família toda para comprar um negócio. E pensar com a cabeça em pesquisa, em dado. E o que a ciência está falando. O que está sendo feito em outros países que está dando certo e que está indo contra tudo Não, aquilo. uma coisa muito interessante que ele disse é qualquer droga está a um telefonema de distância ou 2 de qualquer pessoa. Muito fácil. É muito fácil. O Marcelo Quaiate, que diz assim, a pergunta para o doutor, o que você faria se seu filho ou filha quiser consumir maconha regularmente? Eu faria a mesma coisa se ele quisesse consumir álcool regularmente. Eu deveria orientá-lo para que ele faça isso da forma menos prejudicial possível, onde ele não tenha consequências nocivas daquele uso. Porque, como eu mencionei, o problema das drogas em si, sejam elas lícitas como álcool ou ilícitas como cocaína e maconha, não é a droga, é o padrão de uso que você faz, a frequência de uso. E isso é algo que vai condicionar a dependência. No caso da maconha, como eu falei, 9% só se tornam dependentes. Então, isso significa que 91% dos usuários da maconha conseguem usar ela de uma forma protegida, de uma forma recreacional, sem maiores consequências. Isso é válido para várias drogas ilícitas, como é para o álcool também. Como é que você aconselharia um pai? Né? Perguntar o que você faria, seu filho, despessoalizando essa pergunta. Como é que você aconselharia um pai que vê o seu filho nesse momento de descobrir drogas? O que você acha que um pai deve... Uma conversa franca? Então, eu falei que como eu trabalho atendendo dependentes químicos, em geral quem chega a mim é quem está com muito problema. Claro. E é gente que precisa parar de usar realmente. Então, o enfoque é
Isso que você está perguntando tem mais a ver com prevenção. Claro. Ou seja, eu quero o pai que vê o filho entrando em contato com essas drogas, ele fica muito preocupado desse filho não ficar um dependente. E aí que a gente dá uma série de informações para esse pai, dizendo que não é porque o filho dele experimentou uma droga que ele está fadado a se tornar um dependente, não é assim uma coisa de fatalidade, uma vez usou, agora já está com o destino traçado. Não existe isso. Existem diversos fatores protetores, a gente estimula muito que a família converse abertamente. Quando a família não se sente preparada para isso, a gente ajuda as famílias a conversarem com seus filhos a respeito dessas questões, não para ficar autorizando. Eu acho que não se deve autorizar um pai, não cabe a um pai autorizar o uso de droga por parte do filho, mas cabe a um pai ele orientar um filho que está usando droga a ele fazer isso de uma forma muito cuidadosa, alertar para os perigos, mas não entrar naquela coisa dogmática de diga não às drogas, porque senão o filho vai usar escondido. Ó, essa conversa não terminou. Comentando aqui embaixo, você entra no papo também e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, ele avisa quando um vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.